Continuando no tema, interpretando as epístolas e cartas, vamos ver mais alguns detalhes. Como você sabe, a gente está refletindo um pouco, fazendo um estudo de caso em cima de 1 Coríntios. Quando você aborda cada uma das seções, como eu já tinha mencionado na aula anterior, menores da carta, você precisa repetir boa parte daquilo que acabamos de fazer. Ou seja, primeiro, leia a totalidade, ou seja, 1 Coríntios, capítulo 1 ao capítulo 4. Pelo menos 2 vezes para obter um quadro geral. Você pode ler até em versões diferentes, que ajuda bastante. Uma versão um pouco mais tradicional, como uma RA, uma tradução brasileira, como depois algo mais claro, como a NVI, século 21, até a linguagem de hoje. Fazer essas leituras em versões diferentes nos dá uma grande base do cenário geral daquela sessão. Liste num caderno, que é muito importante a anotação, tudo quanto conseguir achar que lhe diga algo sobre os endereçados e seu problema. Ou seja, você vai lendo e quando falar sobre divisão, você percebe que tem divisão naquela igreja. Ou seja, eles são irmãos que têm dificuldade com isso. Então, por que eles estavam levando os irmãos para o tribunal? Então, vá anotando cada detalhe, cada situação daquelas pessoas. Procure ser bem meticuloso aqui e liste tudo. Isso é muito importante. Cada detalhe que você vá listando. Perceba que quando a gente falou sobre alegorias, falamos que não é tão importante pegar cada detalhezinho, porque às vezes vai ter detalhes que não têm nenhum significado. Porém, nas epístolas e nas cartas, às vezes, cada detalhe tem um ponto importante. Então, é muito importante anotar. Faça uma lista também de palavras-chave e frases repetidas que indicam o conteúdo. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10 e 11, diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós disseções, divisões, antes sejam unidos. Veja, ele repete a palavra unido quase que 2 vezes. Falar a mesma coisa, sejam unidos. Em um mesmo sentido, ele continua enfatizando, indo pelo mesmo sentido. Em um mesmo parecer, ou seja, tendo a mesma conclusão. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós. Paulo já vai ensinando, agora Paulo vai ensinando baseado naquilo que ele recebeu. Então a gente precisa analisar que um verso como esse fala muito sobre a carta e vai dar uma direção, porque Paulo vai estar falando de algo que ele recebeu e ouviu de irmãos da casa de Cloe, que talvez ficaram incomodados com aquela situação naquela igreja. Uma conclusão importante é: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, estamos lendo o capítulo 3, do 18 ao 23. Se tem por sábio, eu até coloquei em negrito, neste mundo, faça-se louco para ser sábio. A palavra sabedoria é uma palavra importante e na grande maioria das vezes que a gente usa essa palavra, a gente usa no sentido positivo. Eu quero sabedoria. Porém, a palavra sabedoria em 1 Coríntios, ela é utilizada de um modo um pouco pejorativo, ou seja, num sentido negativo da palavra. Veja, não seja sábio neste mundo. Faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então ele está falando de sábios aos próprios olhos, não sábios aos olhos de Deus. E outra vez o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são vãos. Não, a pessoa que é sábia não tem pensamentos vãos. Depende. Que tipo de sábio? Um sábio segundo o mundo ou um sábio segundo Deus? Nesse caso aqui, é no sentido negativo da palavra. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Olha, a sabedoria deles envolvia se gloriar através dos homens e não através de Deus. Porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo
de Deus. Então, infelizmente, os coríntios eles estavam buscando uma sabedoria humana, uma sabedoria que envolvia o homem, ou seja, a glorificação através do homem, e não a glorificação através de Deus. O lugar para começar é tomar nota daquilo que Paulo diz especificamente, em capítulo 1, 10 a 12. Diz que os coríntios estão divididos de acordo com os nomes dos seus líderes. É interessante isso. Alguns estavam dizendo, eu sou de Cefas. Outros diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Cristo. Então, é logo no início que percebemos que há uma certa divisão e cada um se dividia baseado em algum homem, em alguma pessoa. Mas note também que a divisão não é meramente uma questão de diferenças de opinião entre eles. Estão, na realidade, disputando entre si, e sim ensoberbecendo a favor de um detrimento do outro. Ou seja, na verdade, não é uma diferença de opinião que existe entre Paulo e Pedro, não. Eles estão realmente disputando. Eu sou de Paulo. Paulo é melhor que Pedro. E o outro, não, eu sou de Pedro. Pedro era apóstolo. Ah, mas Paulo veio depois e Paulo levou o evangelho e ficava cada um se gloriando no homem e não em Deus. Uma das palavras-chave nesta sessão é sabedoria. Sábio, 26 vezes nos capítulos 1 a 3. Não é interessante? 26 vezes essa palavra aparece, só do capítulo 1 ao 3. Ou seja, a gente pega essa sessão e percebe a repetição dessa palavra. E somente mais 18 vezes no restante das cartas de Paulo juntas. Ou seja, Paulo escreveu várias cartas ao nosso Deus. Ou seja, cartas que nós lemos, cartas inspiradas por Deus. Quando juntamos todas essas cartas, nós temos um somatório de várias vezes que a palavra sabedoria ou sábio aparece. Só que dessas vezes, 26 vezes, aparece do capítulo 1 ao 3 de 1 Coríntios. E o restante, ou seja, as 18, são distribuídas em todas as outras cartas. É para que a gente perceba a ênfase dada nesse ponto sobre sabedoria. Lembrando, de modo pejorativo, não no sentido perfeito ou perfeito segundo Deus da palavra sabedoria. Fica claro que este termo aqui é mais pejorativo do que favorável. Deus resolveu deixar de lado a sabedoria deste mundo. Capítulo 3, verso do 5 ao 23, deixa claro que os coríntios entenderam de modo seriamente errôneo a natureza e a função da liderança da igreja. Eles entendiam que deveriam se gloriar naquelas pessoas que estavam impulsionando a igreja, exortando a igreja. E não é bem assim, não é esse o sentido. Eles exortavam a igreja a ir em direção a Deus e não em direção a eles mesmos, mas os coríntios não entenderam isso. De modo semelhante, à luz do capítulo 1, 18, 3 a 4, 3:4, eles parecem ter interpretado mal a natureza básica do evangelho. Também está errada no seu modo de julgar Paulo e precisam reavaliar seu relacionamento com ele. A gente vê isso no capítulo 4. É importante que você verifique esses textos dessas sessões para poder perceber esses pontos, como Paulo vai tratando o problema. Para a interpretação das epístolas e de cartas, é muito importante pelo menos duas regras básicas, regras tranquilas. Uma é, o texto não pode significar aquilo que nunca poderia ter significado para o seu autor ou seus leitores. Ou seja, o que o texto significou para eles deve significar para a gente. Por exemplo, quando Paulo fala da união deles e diz que eles não deveria ter essas divisões entre eles, o que isso significou para eles? Se significou que eles deveriam ser unidos como igreja, não necessariamente concordar em tudo, mas caminharem juntos, glorificando o nome de Deus e evitar certas divisões entre eles, então esse mesmo ensino deve ser para a gente hoje. Devemos evitar divisões entre nós e devemos permanecer unidos, embora divergindo de pensamento entre uma coisa ou outra. Então, o mesmo sentido que foi para eles tem que ser para a gente. O texto não pode ter um sentido para o leitor original e para o autor original e para mim tem um sentido totalmente diferente. Porque se é dessa maneira, então não faz sentido a leitura da Bíblia, porque cada um vai
trazer dela um novo significado, um novo sentido. E não é bem assim. Cada texto tem um ensinamento específico. Segunda regra, sempre quando compartilhamos de circunstâncias comparáveis, situações de vidas específicas e semelhantes com o âmbito do primeiro século, a palavra de Deus para nós é a mesma que a sua palavra para eles, ou seja, a palavra é a mesma. Então, caminhando nesse mesmo sentido, né? São situações específicas, são problemas específicos, porém, podemos extrair deles algumas dessas situações que muitas vezes nós passamos hoje em dia. Vamos continuar na próxima aula aplicando as Escrituras, mas que você possa se dedicar no estudo das epístolas de maneira mais completa.